Olá, eu sou Paulo C. Ferreira e mais um vídeo de FreeCAD para iniciantes. Trata-se de uma montagem. Então vamos fazer 5 peças e vamos fazer a montagem no final. Incluiremos depois também parafuso e porca. Vamos utilizar essa imagem e todo o material está na descrição do vídeo. Então vamos começar fazendo a peça número 1, que é a base, né? a peça base. Vamos criar um arquivo novo. Então nós temos aqui, a imagem ela não está com uma boa resolução, mas dá para fazer. Então temos aqui distância entre as perfurações de 96 milímetros e a altura dela é 72. Então vamos aqui no FreeCAD, nós vamos trabalhar no Part Design e vamos fazer peça a peça, ok? Então 72 por 96. Então aqui no Part Design vamos criar um novo sketch, vamos selecionar o XY Plane e vamos criar um retângulo. Vou selecionar aqui os dois pontos, mais o ponto central e colocar uma simetria. Assim eu consigo simetria nos dois eixos, X e Y. Então a altura total é de 72. E o comprimento é 96 entre os eixos. Então vamos primeiro criar esses eixos. Então vamos fazer aqui, utilizar a ferramenta Fillet e vamos criar os fillets. E vamos aplicar então a distância entre aqui esses dois centros aqui. Vamos selecionar os quatro raios e vamos colocar uma igualdade entre eles. Temos um diâmetro interno de 12 milímetros. Como eu coloquei igualdade entre eles, então eu só preciso colocar um diâmetro em apenas um desses raios. Um desses arcos, aliás, um desses arcos. E os demais eles vão pegar a mesma medida. E nós temos aqui a distância de 96. Então, desse ponto a esse ponto aqui. Desse ponto a esse ponto. 96. Vamos fechar. Então aqui nós temos uma extrusão de 10 milímetros mais 3. Tá? Então vamos fazer 10 milímetros e mais 3. Ou podemos fazer 10 milímetros e depois pegar e fazer uma extrusão nessa parte aqui. Então podemos fazer dessa forma então. Então vamos fazer em 10 milímetros. Então com o sketch selecionado, aplicamos um pad de 10 milímetros. Agora, nós precisamos fazer esse ressalto e fazer esse recorte aqui. Vamos primeiro fazer o ressalto. Então, vamos selecionar essa face, criar um novo sketch e vamos utilizar a ferramenta retângulo. Mas antes eu preciso pegar as duas referências aqui. Ó. E vamos utilizar a ferramenta de retângulo. Então, nós temos aqui a distância do centro para cá de 23. Então, preciso também pegar essa medida aqui, essa referência. Então, desse ponto a esse ponto é 23. Desse ponto a esse ponto, 23. Fechamos, aplicamos um pad, agora com 3 milímetros. E agora vamos fazer o recorte. Para isso, vou selecionar essa face e criar um novo sketch.
Então ele vai seguir a mesma direção. Então eu vou pegar como base aqui em cima, vou criar um retângulo e vou colocar um alinhamento entre esse ponto e esse ponto. Vou deixar alinhado com esse eixo e a altura tem que ser de 3 milímetros. Vamos fechar e aplicar agora um pocket. Dimensão, não, todo ele. E agora vamos fazer as perfurações. Temos 4 perfurações, 12 milímetros de diâmetro. Eu fiz ali com 12 milímetros o raio, mas o raio é com 12. Isso, o raio é com 12? Deixa eu só confirmar. 12 milímetros, isso mesmo, ok. Então agora vamos selecionar uma face e vamos criar um novo sketch. Vou pegar como referência o centro desse arco e criar uma circunferência com 12 de diâmetro agora. Vou fechar e vou aplicar um pocket novamente. O tipo, todo ele. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um espelhamento múltiplo desse pocket, somente esse pocket. Então, eu não vou fazer esse espelhamento simples, eu vou utilizar esse espelhamento aqui. Então, aqui, nessa parte inferior, eu vou clicar com o botão direito e pedir para incluir uma transformação mirror. Dou um OK aqui embaixo, clico novamente e mais uma transformação mirror. Agora eu vou pedir para que o eixo seja horizontal. Então, um OK e um OK. E nossa peça está pronta. Então, a base está pronta. Então, vamos salvar. Podemos fechar. Agora vamos fazer o pulley. Então, primeiro vamos fazer essa parte aqui, ó. Esse perfil, aplicamos um revolution e depois um mirror. Vamos então criar um arquivo novo. Então, outro ponto, outro detalhe que eu acabei não falando, eu vou seguir esse padrão aqui. Então, aqui é a imagem frontal e aqui a lateral. Então, vamos escolher a vista frontal para fazer o pulley também. Então, nós temos aqui uma distância de 24, ou seja, então o eixo que vai passar aqui, ou a bucha que vai estar aqui dentro, vai ter 24 de diâmetro. Então, vamos escolher aqui é a visão frontal. Então, vamos escolher, no Part Design, vamos escolher um novo plano de trabalho. Vamos escolher o XZ-Plane. XZ-Plane ele vai bater com a visão frontal. Então, eu vou escolher aqui uma linha. E eu vou primeiro determinar o diâmetro, que era de 24. Então, é 24 divididos por 2. Então, 12 milímetros. Então, já tenho essa distância aqui. Aqui, a distância total é 40. Então, temos aqui 40 divididos por 2. Aqui agora a diferença de 24 para 30. Ó, quando ele está branquinho assim, é sinal que os dois vértices não estão juntos. Então é necessário selecionar os dois vértices e mantê-los juntos. Pronto, tudo vermelhinho, ok. Vamos colocar as dimensões agora. Então daqui para cá são 30 milímetros. Então daqui para cá é 30 divididos por 2. Aqui, nesse ponto, vai ser 40 divididos por 2.
40 divididos por 2. Aqui nós temos altura de 66. 66 divididos por 2. Aqui 70. 70 divididos por 2. E aqui 76. 76 divididos por 2. E agora a gente precisa determinar o distanciamento desses pontos aqui. E desse aqui também. Então aqui a distância é de 26. 26 divididos por 2. Então, analisando aqui, o que está faltando é determinar esse espaçamento aqui, o interno. Então, nós temos aqui o que parece ser 8. E aqui nós temos uma outra informação. Dessa ponta até aqui, 9 milímetros. Então, já tenho essa parte aqui. Então, daqui a aqui, 9 milímetros. Daqui até aqui, 9 milímetros. Não bateu. Oito divididos por 2. Então, nós temos aqui 8 total. Total 26 e total 40. E aqui está ok. Então agora vamos fazer o Revolution. Vamos selecionar aqui com o sketch selecionado, vamos aplicar o Revolution no eixo horizontal. Dá um ok. E agora vamos selecionar o Revolution e aplicar o Mirror. Como é uma vez só, não precisa fazer daí o Multitransform. E nós temos aqui agora nossa polia pronta. Então vamos salvar. E está salvo. Podemos fechar e vamos agora para o próximo. O próximo ele é um pouco mais complexo. É o suporte. Então nós vamos ter a base do suporte. Vamos ter essa parte aqui, que seria a haste, onde vai ter o suporte do eixo. E depois um reforço. Vamos então começar com o arquivo novo. Vamos criar um novo sketch. Vou selecionar o XY Plane. Então o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar somente essa parte aqui da base que já foi criada. Então as medidas elas vão ter que ser exatas. Então é 72. Vamos fazer um retângulo então com 72. E a largura daqui para cá de 23. Então eu vou fazer baseado aqui, ó. Então é 72. Esse ponto e esse ponto agora vai ficar referente ao eixo e não ao ponto. Quando acontece assim é porque tem algo redundante. Então você seleciona o redundante e deleta. Aquela vez eu selecionei o ponto, porque daí ela tinha a simetria também no eixo X. Agora eu só tenho a simetria no eixo Y. Eu não consigo movimentar porque já está determinado que são 72 milímetros. Vamos agora aplicar aqui os filets. Vamos aplicar uma igualdade. E assim como foi feito aqui, raio de 12.
e a distância é de 48. Então a distância... não, é de 23. Aqui do eixo até a extremidade. Então aqui do eixo para cá é 23. Isso, então daqui para cá é 23. Então nós já temos a base pronta. Então vamos fazer duas extrusões, uma com 5 e depois mais uma com 5, para totalizar 10. Vamos sair do modo de sketch e vamos aplicar o pad. Então, primeiro pad com 5. Agora vamos selecionar aqui essa face, criar um novo sketch. Eu vou pegar como referência aqui a borda. Essa referência aqui até eu não preciso. Só os arcos já é suficiente. Aqui vou selecionar a ferramenta retângulo. Essa linha do centro eu não vou deletar, vou deixar apenas como linha de construção. Aqui preciso deixar... Eu posso fazer de duas formas. Deixar os dois pontos em coincidência ou criar uma tangência entre esses dois pontos. Mantemos essa restrição. E a tangência. Isso. Pronto, e aqui nós precisamos determinar onde é que ela vai terminar. Então nós temos aqui uma distância de 13. Então daqui até aqui são 13. E aqui, ó, nós temos 5, ó. Então aqui é 5. Então, distância daqui para cá é 5. Vamos aplicar um pad com 5 milímetros também. Bom, a parte de perfuração eu sempre faço por último. Então isso daqui a gente faz por último. Então nós já temos aqui o distanciamento de 5, altura de 5, ok. Agora vamos fazer essa parte aqui, ó. Então vamos começar com um retângulo. Vou salvar primeiro. Support. Então vamos criar um novo sketch. Como ele começa aqui, eu vou justamente escolher essa face aqui, ó. Seleciono essa face e crio um novo sketch. Vou pegar como referência aqui essa linha, essa borda, nessa edge. Vamos criar aqui um retângulo. Vamos colocar uma simetria entre esses dois pontos e esse eixo. Tira a redundância. Ou seja, agora a distância que eu colocar, ele vai pegar. Vamos deixar essa linha aqui como linha de construção. E vamos criar um arco aqui no topo.
Seleciono aqui esse ponto central, mais a linha de construção. Não foi, então vamos fazer uma tangência entre eles, entre esse e esse. Ok, e vamos tirar aqui a restrição que estava dando problema. Vamos voltar. Então o que precisamos fazer? Determinar a largura, ou o raio, e também a altura do centro. Então o raio aqui é de 15 e a altura é de 60. Raio de 15 primeiro. E a altura é de 60 a partir da parte inferior. Ok. Então agora precisamos determinar a espessura dessa parte aqui, ó. Então é esse daqui que a gente precisa determinar. Então daqui aqui é 13 menos 5. Então a espessura aqui é 13 menos 5. Então vamos aplicar um pad reverso, porque ele está entendendo que ele estava para cá, então agora ele está virando para cá. E vamos colocar o 13 menos 5. Vamos selecionar essa face aqui e criar outro sketch. A gente precisa agora fazer essa parte final aqui, ó. Então vamos pegar como referência aqui o arco. Vamos selecionar uma circunferência do centro até o arco. E pronto. E agora a gente aplica um pad de 5 milímetros. Justamente porque ele vem até o limite aqui da base. E agora vamos fazer a parte final, que é o reforço. Tem o fillet aqui também, ó. Então nós temos um fillet aqui, 15 milímetros de diâmetro. Seleciona a edge, aplica aqui o fillet, é de 15 milímetros. Select novamente para selecionar o outro file, outra edge. Dá um preview, tá tudo ok. Agora vamos fazer o reforço. Então o reforço ele vai ter 40 a partir dessa parte. A espessura é 10. E basicamente ele vem daqui, então tá fácil fazer. Então vamos criar aqui um novo sketch. Agora vamos escolher o plano XZ. Precisamos de duas referências, essa e essa. Vamos deixar a view na altura do plane, assim não fica nada na frente do plano que foi escolhido. E vamos fazer então um triângulo. Então é desse ponto até algum ponto aqui, para cá, e vamos fechar. Selecionamos esses dois vértices e vamos deixar eles também restritos. E vamos ter que aplicar aqui uma altura, então, de 40 a partir dessa base. Então, daqui a aqui é 40. Ok. Vamos aplicar um pad simétrico. Então, pad simétrico de 10 milímetros. Isso mesmo, tá ok. E agora vamos fazer as perfurações. Vamos começar com essa daqui. Temos um diâmetro de 12. Podemos selecionar essa face ou a outra. Criamos um novo sketch. Achamos o centro. Diâmetro de 12 milímetros. Circunferência com 12 milímetros. E agora aplicamos um pocket, que é a perfuração. Fazemos todo ele. Vamos agora selecionar essa face aqui e criar um novo sketch para fazer a perfuração superior. Achamos o centro. Fazemos a circunferência. Aqui não tem especificado qual que é o diâmetro, mas a gente sabe que ele tem que bater com esse daqui, então é 12 de diâmetro. Damos OK, aplicamos o pocket totalmente e como é uma
é apenas um mirror que a gente precisa, então a gente seleciona esse último pocket e aplica um mirror. E temos o suporte pronto. Então fizemos o suporte, agora a gente precisa fazer o shaft, a haste, ou o eixo. Então vamos fazer da mesma forma, vamos começar fazendo o perfil e aplicar daí um revolution. Então para fazer o shaft, nós vamos então começar com um arquivo novo. Vamos criar um novo sketch, vou escolher o XZ-Plane, seguindo o padrão que está estabelecido aqui no desenho, então aqui é a visão frontal dele. E vamos começar. Então, mesma coisa, eu vou fazer metade dele e depois aplico o mirror. Então, primeiro a gente faz o perfil, para depois aplicar o revolution e depois o mirror. Então, nós temos aqui uma distância total de 50 milímetros. 50 não, 50 é aqui. Então, aqui parece ser 80 milímetros. Aqui não tem especificado, mas aqui parece ser 80 milímetros. Então vamos começar com um eixo simbólico. E o comprimento total vai ser de 80. Então 80 divididos por 2. O diâmetro, ele tem que bater com, ó, aqui o diâmetro dele é de 15 milímetros. Divididos por 2. Então essa primeira parte aqui tem 50. Divididos por 2. E aqui 12 milímetros. O chanfro eu vou fazer posteriormente. Então vamos aplicar aqui a restrição. Então aqui, diâmetro de 12 milímetros. 12 divididos por 2. Então é isso mesmo. Então o chanfro vai ser feito posteriormente. Então nós já temos ele aqui pronto. Então agora só falta fechar. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou fechar. Nós temos aqui o eixo que foi determinado, está com uma linha de construção. Então eu vou fechar. Então aqui o sketch está aberto. Então se eu for aplicar um revolution nele, ele vai dar erro. Ele não vai executar. Porque ele precisa, né, tanto é que você vê aqui que tem um indicativo de erro. Ele precisa estar fechado. Então a gente volta aqui no sketch e a gente precisa fechar tanto aqui quanto aqui. Aqui eu posso simplesmente pegar e transformar essa linha aqui numa linha normal. E aí eu preciso fechar ele aqui atrás. Eu falo isso porque em alguns softwares você não precisa fechar o perfil para poder aplicar o Revolution. O Blender é assim, acredito que outros softwares 3D também sejam assim. Mas aqui no caso do SolidWorks, não, no caso do FreeCAD, ele precisa que o sketch esteja fechado. Então agora, totalmente fechado. Então agora se eu aplicar aqui o Revolution, ele executa para mim. Só vamos mudar o eixo. Aí nós temos aqui um chanfro, 2 milímetros por 45. Então seleciono essa borda, venho aqui no chanfro, ângulo e distância, então 45 por 2. E agora sim, eu vou pegar o Revolution e o chanfro e vou aplicar um mirror.
E é importante que você selecione todos os elementos para aplicar o micro. Se você aplicar o último, que era o chanfro, ele não vai aplicar corretamente. Então, temos aqui o nosso eixo pronto. Aqui no shaft, ele tem as perfurações. Então, tem a perfuração no eixo e tem essa perfuração aqui. Então, muito provável essa perfuração é para passar o lubrificante. Então, vamos começar com essa daqui, ó. Vou selecionar, então, eu vou aqui no Part Design. Vou criar um novo sketch. Vou selecionar o YZ Plane. Vou pegar como referência, não preciso pegar referência, só vou deixar ele com a view na altura do plane. E aqui na Blueprint, eu tenho um diâmetro de 6 milímetros. Tem um diâmetro de 6 milímetros. Então vamos fazer aqui uma circunferência ao centro com 6 milímetros de diâmetro. Vamos fechar, vamos aplicar um pocket total simétrico. E vamos criar mais um sketch, agora a visão superior. XY Plane, view na altura do plane, e fazer novamente uma perfuração, 6 milímetros. Fechar e aplicar novamente um pocket total simétrico. Agora sim. Agora o nosso shaft ficou pronto. Vamos então começar com arquivo novo. Então nós temos aqui diâmetro de 24, aqui diâmetro de 30, comprimento de 18, comprimento de 3 e diâmetro interno de 15. Então vamos começar com um arquivo novo, com um novo sketch. Vou escolher novamente o XZ Plane. Vou selecionar um eixo, porque esse daqui ele é vazado, daqui para cá. Vai ser uma linha de construção. Então ela tem no total 18, não, 15 mais 6, total 18. Aqui parece ser um 5. 15. Então 15 mais 3. Então esse daqui ele vai ter 18 milímetros. Então nós temos 3 milímetros a 30. 3 a 30. 30 divididos por 2. Aqui a gente põe a restrição vertical. Então aqui a gente sabe que é 15. E a parte interna, então nós temos aqui 24 e aqui 15. Então aqui é 24. 24 dividido por 2. E aqui é 15 divididos por 2. 15 e 24, isso mesmo. É 15 vezes 18. 15, 15. Aqui total é 15. 7,5. Tô achando esse daqui muito grosso. Aqui é 24. Eu tô desconfiado que aqui não é 15, aqui é 18. Aqui é 15, aqui é 18. Então é 18.
E aqui é 18 divididos por 2. Aparentemente parece estar mais próximo. Ok. Vamos fechar e aplicar o Revolution. Mudamos o eixo. E pronto. Temos a bucha. Vamos salvar. Ok, então o bushing ficou pronto. Agora o que a gente precisa fazer é os parafusos e as porcas. Para isso a gente precisa utilizar um workbench chamado Fasteners, que é esse daqui. Caso você não tenha instalado, é só vir aqui em Tools, Add-on Manager, faz a busca por Fasteners, F-A-S, Fasteners. Caso não esteja instalado, o meu aqui já está instalado, você entra aqui e faz a instalação. Alguns add-ons são necessários você reiniciar o FreeCAD para ele poder trabalhar sem nenhum tipo de erro. Então vamos continuar. Então eu preciso de um parafuso que tenha 12 de diâmetro e que ele tenha um comprimento de pelo menos 20 milímetros, mais a porca. Então temos aqui 10, 10, 10, então pelo menos uns 30 milímetros. Então vamos lá no Workbench Fasteners. Vamos criar um novo arquivo. E vamos criar um parafuso. Esse aqui é de madeira, não. Esse daqui, ó. Então ele é um M6. Aqui eu preciso de um M12. Então vamos selecionar aqui, selecionando o objeto, parafuso que foi criado, se vem em data, e vou pedir que seja um M12. Ok? E ele precisa ter de comprimento pelo menos 30. Aqui, ó, 30 milímetros. E também eu vou pedir que a parte da rosca ela apareça. Pronto. Então, nós temos aqui o parafuso pronto. Então, eu vou salvar com essas especificações aqui, ó. Então, vou dar um Ctrl S. Bolt M12 por 30. Ok, vamos fechar. E agora a gente vai criar mais um arquivo novo. E vamos criar uma porca agora para esse parafuso. Então vamos vir aqui. Eu acho que é essa daqui. Essa daqui. Então é uma M6, um Nut M6. Então vamos aqui. Eu preciso que seja M12. E vou pedir para que apareça também a rosca. Vou salvar. Vamos então agora começar a fazer a montagem. Para começar a fazer a montagem, primeiro eu preciso criar um arquivo novo. E vamos salvá-lo, esse arquivo novo. Então vamos salvar como 160. Feito isso, eu vou lá para o Workbench E2+. Caso você não tenha o E2+ instalado, segue o mesmo padrão que foi feito por Fasteners. Você vem aqui em Tools, Add-on Manager e faz a busca. Então, você pode colocar daí A2, E2+, entra. Caso não tenha instalado, é só instalar. Talvez seja necessário reiniciar o FreeCAD depois da instalação.
O próprio FreeCAD ele já vem com uma Workbench Assembly, que faz a montagem também. Porém, eu vou utilizar o A2+. Ok, então aqui no A2+, a gente vai fazer a importação da primeira peça. Então ele já está salvo, então vou fazer a importação da primeira peça. Essa primeira peça é a peça base, e não porque eu dei o nome de base, mas é porque é a peça onde vai receber todas as demais peças. Então qualquer outra peça que eu colocar aqui e faça um alinhamento, ela vai se alinhar à base e não ao contrário. Então vou colocar uma cor diferente aqui na base, selecionar o amarelo. Vou agora importar as demais peças. Então agora vou deixar os parafusos e porcas por últimos. Então nós temos a base, nós temos os suportes. Também vou aplicar uma outra cor. E os suportes são dois, direita e esquerda. Então eu vou pegar, copiar e colar. Ctrl C, Ctrl V. Vou em Transform, clico no botão direito para Transform e já rotaciono ele porque ele vai ficar virado para cá. Vou importar novamente. Então temos o suporte, temos o... Vamos importar então agora o shaft. Shaft também vou deixar numa outra cor, é um só. Vamos importar agora o pulley, também um só, somente um. Vamos alterar a cor. Agora vamos importar as buchas. Quer dizer, a bucha, né? Vou alterar a cor e copiar e colar novamente. No laranja. Então vou copiar e vou colar. Vou trazer para cá e também já vou fazer a rotação. Então temos aqui base. Tá faltando, então, 1, 2, 3, 4, 5. Então nós temos aqui, precisamos puxar agora o bolt. Deixa eu cancelar aqui, dar uma olhadinha. São 5 peças, ok. Aqui o centro a gente tem que tomar cuidado porque não tem o alinhamento, eles não encostam. Então agora somente os parafusos. Então 1, 2, 3, 4, 5, ok. Então agora vamos para os parafusos e porcas. Então primeiro o bolt. Vou deixar ele cinza mesmo. E vou copiar. Ctrl C, Ctrl V. Clico com o botão direito, transformo. Seleciono do OK, seleciono os dois, Ctrl C, Ctrl V. Salvar novamente e agora importar as porcas. Nut. Deixar elas aqui. E mesma coisa, vou copiar, colar, transform, OK. Seleciono as duas porcas, Ctrl C, Ctrl V. Então temos aqui as peças importadas. Todas essas aqui a gente vai fazer a montagem. Então para começar a fazer a montagem, eu vou fazer o alinhamento delas. Então vou selecionar essa edge, aí eu aperto o botão Ctrl para selecionar a próxima. Então ela tem que bater com essa edge aqui. Então apertamos o botão Ctrl, selecionamos essa edge aqui e a gente vem justamente nessa restrição, que é restrição de circular, de edge circular. Então eu clico aqui, verifico se está tudo ok, ele alinhou certinho, aceito. E eu faço a mesma coisa com a outra. Seleciono a edge
e restrição. Pronto. Agora eu vou colocar o eixo, né, o shaft. Então eu vou selecionar essa edge aqui, juntamente com essa edge aqui. Ok. Vamos agora fazer o alinhamento do pulley. Então agora eu vou selecionar a parte interna com a parte externa. E aí vai ter essa opção aqui, ó. Só que olha o que acontece, ele não vem para cá. Então, na vista frontal, eu vou selecionar o pulley e vou em transform e vou jogar ele para cá, máximo possível. Não vou conseguir deixar ele 100% centrado. Então, para deixar ele centrado, eu venho aqui em Data, Placement, Position. Então, eu quero posicioná-lo no eixo X. Ele tem que estar zerado no eixo X. Então, aqui no X ele está em 0,16. Então, eu vou deixar ele totalmente em 0. Aqui ele está certo. Então, ok. Então, agora ele está centrado. Agora, eu vou posicionar as buchas aqui. Então, eu vou selecionar essa edge com essa edge aqui. Perdeu a seleção. Então, essa edge com essa edge. Ok. Essa edge com essa edge. Então, tá, vamos olhar de frente, vamos ver se está batendo como estava lá no desenho. Ó, ele fica um espaçozinho aqui. E agora a gente vai aplicar, fazer o alinhamento dos parafusos. Então, aqui por baixo, vou selecionar essa edgezinha aqui com essa daqui. Essa edge e essa edge. Aceito. Essa edge com essa edge. Essa edge com essa aqui. E agora a gente faz o posicionamento das porcas, né, dos nuts. Então, seleciona essa edge, segue o mesmo padrão, só que daí para fazer o alinhamento, eu vou deixar os parafusos desabilitados. Então vamos selecionar essa edge, essa daqui, essa daqui, essa aqui, e por último, volto a habilitar os parafusos e vou fazer uma rotação nos parafusos também. Vamos olhar de cima. Nós temos aqui um problema que o parafuso está batendo justamente nessa parte aqui, ó. Então vamos selecionar o parafuso, transform e o rotacionamos.
e a montagem está pronta. Caso você queira exportar essa montagem, né, é importante que você selecione todas as peças e aí você vem aqui em File, Export. E aí você pode selecionar para a extensão que você achar mais interessante. Eu vou fazer um vídeo falando só sobre as extensões que eu costumo fazer a exportação, né? O FreeCAD ele tem aqui uma gama bem grande de arquivos que você pode exportar. E normalmente eu sempre tenho um padrão que eu exporto. Daí nesse vídeo eu vou explicar o porquê que eu estou exportando para cada formato. Dependendo do formato que você vai exportar, ele vai demorar mais ou menos. Então, no caso, o BJ ele vai transformar numa mesh, ele vai demorar bastante. STL também é uma mesh, mas normalmente ele é mais rápido. E é claro, isso também vai depender das configurações. Você vem aqui em configurações. Aqui, ó. Preferências. Nas preferências você tem como alterar a malha dos arquivos que você vai exportar, principalmente os arquivos que são gerados malha. Agora eu vou exportar para um arquivo step, ele é muito mais rápido, ele exporta como curva e não como uma malha. IGS também, ele é rápido. E o daí também ele exporta uma malha, então ele também demora um pouquinho. Bom, e é isso por hoje. O vídeo termina por aqui, espero que tenham gostado. Se inscreve no canal se não é inscrito, dá um like, deixa um comentário e até o próximo vídeo.